Oi, gente, tudo bom? Então, nossa aula de hoje é sobre atos processuais, né? Para a gente finalizar já o nosso assunto de teoria geral do processo, esse aqui é o nosso último encontro oficialmente tratando de matéria, né? Como vocês podem ver depois lá no plano de ensino, é aqui que estava previsto realmente a gente finalizar esse conteúdo, né? Então, para quem tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai ficar triste. Espero que tenha dado para entender toda a matéria. É uma disciplina bastante introdutória, né? Vocês vão aprofundar bastante ainda, né, em direito processual civil e penal. Então vão ter bastante tempo tratando de processo ainda. Mas enfim, o intuito dessa disciplina ela é realmente introduzir os principais conceitos para que vocês consigam trabalhar questões mais profundas mais à frente. Então eu realmente espero ter cumprido com esse objetivo, que tenha pelo menos conseguido fixar em algumas pessoas, principalmente o amor ao debate e a leitura da doutrina também, o que é essencial para entender que, de novo, a aula é só um resumo, né, do que os doutrinadores falam, e para quem está estudando, fazendo faculdade agora, é muito importante que se leia a doutrina para entender as divergências, para entender inclusive as brechas possíveis da lei, da doutrina, da jurisprudência que se pode alegar quando vocês forem para a prática, tá bom? Então, o que se trata quando a gente fala de atos processuais, né? Eu fiz essa aula bastante baseada no Didier e também no Código de Processo Civil, que nos dá uma ideia mais moderna dos atos processuais, porque, diferentemente do Código de Processo Penal, ele não tá, ele está mais adequado, na verdade, à realidade eletrônica, né? Então, o CPC vai nos ajudar bastante aqui. O que o Didier fala? O processo é um conjunto de atos teleologicamente organizados para a prática de um ato final, a decisão, sentença. Normalmente, são esses atos que compõem o processo, aqueles designados como atos processuais. Ou seja, se a gente pensar em um procedimento, né, o procedimento ele é um conjunto de atos processuais que vão ser realizados até que a gente consiga chegar a uma decisão final, né, uma decisão que ponha fim ao conflito que foi levado para o judiciário. Então, os atos processuais são todos os atos praticados pelas partes, pelos serventuários da justiça, pelo juiz, todo mundo que compõe o processo para que se chegue a uma decisão, ao seu ápice, né, que é a sentença. O que o CPC fala pra gente? Lá no 188, vocês vão poder ver depois bem detalhadamente, o 188 inaugura o título dos atos processuais. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos aos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. E aqui no 188 a gente tem dois princípiozinhos que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, os atos, eles independem de forma, salvo quando a lei exigir, tá? E o 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais. Vai ter aqui já a noção do processo eletrônico, né? De forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. Ou seja, aqui já nos traz uma noção de como o processo eletrônico deve ser, principalmente pensando na segurança, né, na sua produção, mas também no armazenamento, que é super importante que os processos não se percam com um HD queimando no servidor, né, no caso. E a validade, né, para verificar se, por exemplo, uma assinatura digital ela realmente tem autenticidade. Vocês vão ver depois nos atos, em sentenças, em petições no MPF já se usa bastante um autenticador digital, tanto do processo eletrônico quanto o interno, tá? O que é então o fato jurídico processual ou o ato processual?
é todo ato humano que uma norma processual tenha como apto produzir efeitos jurídicos em uma relação jurídica processual. Pode ser considerado como um ato processual. E aí eu coloquei aqui atual ou futuro. Ou seja, é todo ato humano que incida no processo, que gera efeitos atual ou futuro dentro dessa relação processual. Citando de novo Didier. Então, pouco importa, principalmente pensando no processo eletrônico, onde que esse ato deve ser praticado. Ou seja, a sede do ato, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, aqui eu coloquei 2 exemplos, que era a inspeção judicial e o processo eletrônico. No processo eletrônico eu posso peticionar daqui de casa no processo eletrônico e vai lá para o juiz também está na casa dele, vai despachar de lá, vai decidir de lá, enfim. Pouco importa se esse ato processual vai ser realizado dentro da sede, né? Ou seja, dentro daquele prédiozinho ali que é a sede da comarca. Principalmente se a gente pensar nos processos eletrônicos. Obviamente que se a gente pensar em uma audiência de conciliação, por exemplo, no juizado, ela vai precisar ocorrer dentro da sede, sim, mas outros atos que podem ser praticados em local diverso vão ser praticados, isso independe, tá? E no caso da inspeção judicial também, por exemplo, o juiz recebe uma demanda trabalhista sobre insalubridade de um frigorífico. Os trabalhadores de lá estão alegando que o local é insalubre e tudo mais, e que eles não recebem o adicional referente à insalubridade. E aí o juiz, você não me demonstrou aqui, eu não fiquei convencido de que esse local é insalubre. Vou determinar aqui a produção de um ato, que é a inspeção judicial. O juiz vai até o local em que o autor alega que é insalubre e vai verificar se corresponde ao que está sendo alegado pelo réu ou pelo autor. Se for constatado, ele consta no auto da inspeção judicial e jogo que segue. Ou seja, esse ato processual ele não foi praticado na sede, obviamente, porque ele foi até o local da demanda, até o local do conflito, para entender melhor como que está se desenrolando. Isso acontece muito na vara agrária, né? Eu acompanhei várias inspeções judiciais desde do estágio. Mas então é isso. É todo ato humano que, obviamente, baseado em uma norma processual, venha produzir efeitos atuais ou futuros dentro da relação processual, dentro do processo, tá? Classificação desses atos. Em relação às partes, eles podem ser de 2 formas. Isso vocês vão ver também no CPC. Eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilaterais são aqueles que as partes praticam independentemente da aquiescência, né, da parte contrária. Por exemplo, peticionar, né, peticionar pela primeira vez no processo, ou seja, petição iniciar o processo. Eu não preciso da autorização do réu para peticionar, para iniciar um processo. Ou, por exemplo, para contestar. O réu não precisa da autorização do autor para contestar. Ou recorrer. Se eu não fiquei satisfeito com uma decisão, eu recorro sem precisar de aquiescência de ninguém. Já os bilaterais, a parte só pode praticar se houver concordância da parte contrária. Um grande exemplo aí a gente tem, por exemplo, os acordos judiciais. Só é possível fazer um acordo judicial se a outra parte também quiser, né? Até porque ela vai assinar embaixo do acordo judicial. Então não tem como fazer um acordo sozinho, né? Então, exemplo básico de acordos de atos bilaterais, que é preciso que a outra parte participe, tá bom? No CPC, o que ele fala? Lá no artigo 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. De novo, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais, aqui o CPC já classifica, de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Ou seja,
as suas manifestações dentro do processo vão ter esses 3 tipos de efeitos. Extinção de direitos processuais, por exemplo, se a parte abre mão do prazo recursal, por exemplo. Quando uma das partes tem interesse, isso já aconteceu aqui recentemente, quando todo mundo tinha interesse, aqui era várias defensorias envolvidas, Ministério Público, todo mundo, e aí todo mundo já na audiência disse, olha, ninguém tem interesse aqui em recorrer, todo mundo abriu mão então de seu direito processual ao recurso, para que a decisão transitasse em julgado e fosse logo executada. Ou seja, aqui era um ato unilateral, ou seja, porque dependia de cada uma das partes o direito de recorrer, e todo mundo abriu mão desse prazo individualmente, unilateralmente, extinguindo então seu direito processual. Isso, olha, não tem interesse de recorrer, e todo mundo disse o mesmo para que a sentença transitasse em julgado no prazo cabível. Em relação ao julgador, a gente viu aqui em relação às partes. Em relação ao julgador, a gente tem 3 tipos, e o CPC vai delinear bem isso também. A sentença é o ato praticado, e aí é importante vocês anotarem isso, terem em mente para saber diferenciar de sentença e decisão interlocutória, por exemplo, principalmente. Sentença é o ato praticado pelo juiz que põe fim a uma fase ou põe fim ao processo como um todo e resolva com ou sem mérito o processo, a lide, né, o conflito. Ou seja, a sentença é um ato do juiz que põe fim ao processo. E essa decisão vai precisar resolver com ou sem mérito, conforme a gente vai ver aqui no 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Sentença, decisão interlocutória e despacho. Parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, a sentença é um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Bora dar uma olhada no 485 e 487. O juiz não resolverá o mérito quando, e aqui no 487, haverá resolução de mérito quando o juiz, e assim ele delineia. Ou seja, para que eu tenha uma sentença, é preciso que o juiz ponha fim a uma fase do processo ou ao processo como um todo e resolva com ou sem mérito. Ou seja, ele vai precisar citar, resolvo com mérito, resolvo sem mérito. E quais são as hipóteses, né? Por exemplo, de resolução sem mérito? Lá no 485, indeferir a petição inicial, ou seja, o pedido inicial, o pedido que gerou o processo, ele foi, por algum motivo, a petição era inepta. O autor não corrigiu o problema, e aí o juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, ou seja, não resolveu a demanda porque ele indeferiu a própria petição inicial, ou seja, nem instaurou o processo. 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, ou seja, o juiz intimando para praticar os atos e ninguém faz nada. 3. Não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ou seja, aqui a gente volta lá na validade do processo, né? Reconhecer a existência de perempção, a gente também já falou disso, litispendência ou coisa julgada. A gente falou disso que acho que na aula passada, né? E na resolução com mérito. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolhe, e aqui continua, tá? E aqui também, só coloquei o iniciozinho. Porque vocês vão ver isso lá na frente em sentença, tá? Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou seja, ele acolheu o pedido que foi formulado na petição inicial. Então, ele resolveu o mérito. Ou, se ele rejeitar também, resolveu o mérito indeferindo o pedido do autor. E acolhendo os argumentos do réu. Decidir de ofício ou a requerimento
sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, quando a pessoa perde, né, o direito de ação. A gente também já conversou sobre isso na aula passada. Então, essas são as características da decisão, né? Põe fim a uma fase do processo ou ao processo como um todo e resolva com ou sem mérito. Agora, nas decisões interlocutórias, quando que elas vão ocorrer? Vão ser atos praticados pelo juiz com caráter decisório, porém não põem fim ao processo. São decisões que, por exemplo, acolhem ou não um pedido de tutela de urgência, de tutela antecipada, ou seja, vai ser aqui por exclusão. Tudo que não for sentença e tiver caráter decisório, vai ser uma decisão interlocutória, né? Então, se a gente vê uma decisão que ela não põe fim ao processo e que ela não resolve com ou sem mérito, então a gente está diante de uma decisão interlocutória. Por que é interlocutória? Porque ela se dá no meio do processo, ou seja, ela não se dá no fim do processo, ela não põe fim ao processo. E o despacho é um ato praticado pelo juiz que não tem caráter decisório. E aí que a gente vem para o CPC de novo. A decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º, ou seja, tudo que não corresponder ao que a gente falou quanto à sentença é uma decisão interlocutória, ou seja, por exclusão. O próprio CPC diz isso. Parágrafo 3º. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou requerimento da parte. Então, todas as outras formas de manifestação do juiz que não for decidindo algo, né, nem que tenha caráter de decisão interlocutória e nem de sentença, né, que nem ponha fim ao processo, são despachos. Isso vai vir, na prática, é muito mais fácil de verificar isso, porque vai vir escrito lá no título: despacho, decisão interlocutória, sentença. Parágrafo 4º. Atos meramente ordinatórios, como aquele inclusive exemplifica, né? Como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Ou seja, são atos assim, aqui ele diz, juntada de uma petição. Não é necessário que o juiz profira um despacho, dizendo, junte a decisão que foi protocolada pelo autor. Não, isso já deve ser juntado pelos serventuários da justiça. Ou seja, esse ato de juntar uma petição ao processo, uma petição que venha no meio do processo, né, do autor ou do réu, é um ato praticado por um serventuário da justiça, por um servidor público, que vai, obviamente, compor o processo, mas não necessariamente vai ser nem da parte e nem do juiz. Tá? Então são atos meramente ordinatórios. E aí também vem lá em cima o títulozinho escrito ato ordinatório. Então é isso, a gente já leu os artigos. E a gente vem agora para o tempo dos atos processuais. Quando que esses atos processuais devem ser praticados? Os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, de 6 às 20 horas da noite. De 6 da manhã às 20 da noite. Isso é letra da lei, que está lá no 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20. Esse aqui é o horário padrão. Nada impede de cada tribunal adotar um procedimento próprio. Então, por exemplo, a Secretaria das Varas do TJ, o protocolo vai funcionar até às 6 horas da tarde. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque a lei de organização judiciária ela vai permitir essa flexibilização de organização dos próprios tribunais. Então, cada tribunal vai poder se organizar da forma como acha mais adequada. O CPC ele só previu uma faixa de horário padrão para que fosse minimamente seguida, né? Mas nada impede de ter normas mais específicas. Aí tem o parágrafo 1º aqui. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes,
quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Por exemplo, eu já vi muitos atos aqui, por exemplo, de reintegração de posse de áreas grandes, em que tinha uma grande operação com Polícia Federal, Militar, Civil, IBAMA, todo mundo junto, vários órgãos, que dá uma despesa gigante para cada dia que esses servidores ficam fora da sua lotação, né? Então, se eles vão para essa área e começam, por exemplo, às 6 da manhã a fazer uma reintegração de posse e não dão conta de terminar até às 20, o ato pode continuar, se estender, se ele foi iniciado antes, seguindo aqui o parágrafo 1º do artigo 212 do CPC, tá? Parágrafo 2º. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações, penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo, quando observado o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Tá bom? 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas, ou seja, meia-noite do último dia do prazo. Ou seja, aqui é uma previsão já pensando no processo eletrônico. Se o prazo, a gente vê aqui, se por exemplo, vamos dizer que o protocolo da secretaria funciona até as 20 horas de segunda a sexta, aqui em Altamira, né? Então eu tenho até as 8 horas da noite do meu prazo processual, que termina na sexta-feira. Então eu tenho até as 8 horas da noite de sexta-feira para protocolar uma petição, ou protocolar um recurso, protocolar minha contestação, enfim. Só que quando a gente vai para o processo eletrônico, eu não vou precisar seguir esse horário, porque não vai ter uma secretaria me esperando para protocolar eletronicamente. Vai ser o sistema que eu vou entrar e vou protocolar. Então, o que o CPC me diz? Até a meia-noite é tua faixa de horário para cumprir com o teu prazo. Então, se o meu prazo termina hoje, eu vou ter hoje até meia-noite para mandar a minha petição. Se eu mandar meia-noite 1, descumprir o prazo, acabou. É a mesma regra da entrega dos nossos trabalhos, né? Eu sempre digo, até meia-noite eu estou aceitando o trabalho, porque é o final do prazo, eu sigo o protocolo eletrônico, tá bom? Quanto à forma e lugar dos atos processuais. Aí a gente volta lá no 188, que a gente leu aqui no começo, lembra dele? Os atos e termos processuais independem de forma determinada, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Aí a gente tem dois princípios aqui, que é o princípio da liberdade das formas, quando o CPC diz não existem critérios formais específicos para praticarem os atos. Ele só precisa ser praticado. E o princípio da instrumentalidade das formas, que é o quê? Pensando que o CPC vem com essa ideia da economia processual, principalmente, né? Ou seja, de que um ato pode ser praticado, tem a forma padrão de ser praticada, mas se ela for praticada de outra forma, que venha a atingir o mesmo fim, não tem problema, o juiz pode aceitar, a não sei que tenha um vício muito grave que vai incorrer em nulidade. Mas se isso não acontecer, o ato processual ele pode ser validado tranquilamente, porque o que interessa é chegar ao mesmo fim ao que era proposto. Princípio da instrumentalidade das formas. Aí eu coloquei até um exemplozinho aqui. Por exemplo, que vejam, o 188 ele diz que salvo quando a lei expressamente a exigir, ou seja, não tem forma determinada, mas alguns atos, por exemplo a citação, ela precisa seguir um rito próprio, né? E aí aqui eu coloquei outro exemplo, 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, se alguém protocola uma petição em tcheco, ninguém vai entender nada. A gente vai ferir a norma prevista do CPC e o juiz vai mandar a parte protocolar novamente, traduzida, ou com um termo que acompanha. Vocês vão ver o parágrafo único do 192, ele vai dizer que é possível que se traduza seguindo algumas regras específicas. Ou seja,
a petição ela não tem uma forma determinada. O importante é que tu protocoles. Porém, protocole em português. Essa é a regra que eu te dou. Entendeu? Então, liberdade das formas e instrumentalidade das formas. A gente se importa com o fim ao que se almeja com a produção daquele ato. Então, os atos processuais eles devem ser praticados na sede do juízo. É a regra. Só que aí o CPC vem e fala: os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente na sede do juízo, ou, excepcionalmente, em outro lugar, em razão de uma deferência do interesse da justiça, da natureza do ato, aqui a gente lembra da inspeção judicial, ou de obstáculo arguído pelo interessado e acolhido pelo juiz. Se a gente pensar aqui, por exemplo, no interesse da justiça, tem algumas audiências que são itinerantes, por exemplo. No caso da Justiça do Trabalho, eu nunca participei nem vi, mas eu já tive notícia de que vai muitos auditores do Ministério do Trabalho para resgatar pessoas em situação de escravidão, né? Análoga à escravidão. E por vezes já teve audiências que foram praticadas nesse local, na fazenda onde as pessoas haviam sido resgatadas, para que a questão se resolvesse logo, se constituísse em mora o empregador, que era o escravizador, já saísse todo mundo lá com seus direitos em mão, lá na sentençazinha. Assim como tem, por exemplo, aqueles casos em que a justiça se desloca, principalmente o juizado especial, né? Se desloca em barcos para regiões ribeirinhas. Isso acontece muito no Amazonas e no Amapá. Aqui no Pará não lembro se eu já vi isso acontecer, mas deve ter. E aí vai toda a estrutura do judiciário nesse barco, fazendo audiências de conciliação e julgamento e tudo mais, para que demandas simples que as pessoas nem sabiam que elas têm direito pudessem ser resolvidas de forma mais célere. E aí, esse excepcionalmente, eu coloquei um exemplo aqui que é o da carta precatória, né? Por exemplo, um juiz daqui de Altamira manda uma carta precatória para o Rio de Janeiro, pedindo para um colega juiz ouvir uma testemunha, ouvir o réu que está lá, para praticar um ato que poderia ter sido praticado aqui, mas porque a pessoa mora em outro local, ele vai ser praticado lá no Rio de Janeiro. Ou seja, por conta de uma carta precatória em que o juiz pede o auxílio de outra justiça, de outra comarca, para a execução de um ato, né? Ouvir uma parte, enfim. Aqui seria as nossas exceções, mas a regra é que ocorram dentro da sede do juízo. Só que aí a gente está cada vez mais, e agora em tempos de pandemia, evoluindo para o processo eletrônico. Então a gente vai tornando cada vez mais essa regra geral, né, de prática dos atos na sede do juízo uma exceção, né? O jogo está virando. E o prazo? Já encaminhando aqui para o nosso fim da aula, né? O prazo é a quantidade de tempo que a pessoa tem disponível para praticar um determinado ato, né? Os prazos em geral vão ser de quê? 15 dias. A maioria dos prazos do CPC regulamentou para 15 dias. E aí vai ter pagos de declaração 5 dias e tal. Vai ter os prazos de recurso, prazo para resposta, enfim. Cada prazo ele vai ser contado de uma determinada, vai ser contado, por exemplo, no civil vai ser contado de uma determinada forma e no penal de outra forma. E aí a gente tem dois tipos de prazo. Eu lembro que alguém perguntou isso logo no começo das aulas, sobre quando o juiz descumpria prazo. A gente até conversou sobre isso, se existe a punição e tudo mais. Enfim, aqui a gente continua essa conversa. A gente tem dois tipos de prazo, então: o prazo próprio e os prazos impróprios. O prazo próprio ele diz respeito às partes. São os prazos em que as partes, caso não cumpram com esses prazos, vão incorrer em punições. Ou seja, se eu não cumprir o meu prazo para recorrer, eu vou perder o meu prazo recursal. Ou seja, vai ocorrer uma punição. Quando a gente fala processualmente,
Se eu não cumpro com o meu prazo, eu digo que o meu direito ao prazo ele precluiu. Ocorre o instituto da preclusão, tá? Vocês vão ver depois isso mais à frente. Então, quando uma parte não utiliza o seu prazo, né? O prazo para recorrer, o prazo de resposta, a gente diz que o prazo da resposta, por exemplo, precluiu, ou seja, ocorreu a preclusão. Então, os prazos próprios dizem respeito às partes e ele gera uma punição caso não for cumprido. Agora, os prazos impróprios eles dizem respeito ao juízo, né? Ou seja, ao juiz e aos serventuários da justiça, aos servidores públicos. São prazos que o próprio CPC ele prevê para que sejam praticados, só que nem sempre eles são praticados dentro daquele prazo, por inúmeros motivos. E aí o que o CPC faz? Ele protege, assim, em parte os servidores públicos e em parte também protege as próprias partes de não terem uma pretensão frustrada. Por quê? Imagina que o juiz perde o prazo de 30 dias que ele tem para sentenciar. Depois que teve toda a produção de provas, as partes fizeram manifestações finais e tudo mais, o juiz tem 30 dias para sentenciar. Ele não sentenciou em 30 dias. Imagina se o juiz perde o direito de sentenciar. As partes vão ficar sem a sentença de mérito, ou qualquer sentença no caso. Aí não tem porquê. Então por isso que é um prazo impróprio. Ele é atribuído ao juiz ou aos serventuários, porém não gera punição caso ele não seja cumprido. É aí que a gente tem alguns exemplos. Aqui no 226, o juiz proferirá despacho no prazo de 5 dias, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, sentença no prazo de 30 dias. Ou seja, são prazos impróprios. Se o juiz desobedecer aqui, processualmente não vai gerar nenhum problema. Agora, obviamente, ele pode ser representado, como está aqui. 235. Qualquer parte, o Ministério Público, Defensoria Pública, poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz ou relator, falando no segundo grau, que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Ou seja, existe uma previsão de que ele poderá ser representado nos órgãos superiores. E aí, obviamente, vai seguir o rito padrão. Em geral, não vai dar em nada. Mas vamos ficar na teoria. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando for a lei omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Às vezes, por exemplo, tem prazo para produção de uma determinada prova, enfim. Se for algo simples, é para juntada de documento. Defiro em 5 dias o prazo para juntada de documento X, Y e Z. Se for para produção de uma perícia, aí o juiz, poxa, a gente precisa de um tempo maior. Primeiro para definir o perito, depois para o perito ir lá, fazer o laudo, depois protocolar aqui. 60 dias para produção do lado pericial. Então, se não tiver nenhuma definição expressa da norma, o juiz vai determinar conforme a complexidade do ato. 219. Na contagem de prazos em dias estabelecido por lei e pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Inclusive, aí vai detalhando. O que é isso? Aqui são os prazos durante o como é que chama? O recesso forense. Fugiu a cabeça. Que os advogados odeiam e que os servidores amam, né? Então é o período aí que fica previsto de férias para os advogados, porque a justiça só vai funcionar em forma de plantão, questões urgentes e tudo mais. Então os prazos vão ficar suspensos, tá bom? E aqui outra previsão que a gente não leu, 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei.
Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de processo administrativo na forma da lei. Qualquer das partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, poderá representar ao juiz o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. E, gente, essa é a nossa aula de atos processuais. Espero que tenha dado para entender. A gente conversa daqui a pouco na nossa videochamada, tá bom? Até lá.